Fala, nação tricolor, tudo beleza? Estamos chegando aqui para um conteúdo super especial para a nossa TV Bahia Mais, nosso canal no YouTube, uma entrevista de final de ano com o nosso CEO, Raul Aguirre, que vai responder algumas perguntas, falar um pouco sobre os próximos projetos, em um ano que foi muito especial, né? 80 jogos, volta a Libertadores, mais uma campanha recorde no Brasileirão de Série A e, bom, vamos nessa para a conversa com quem importa. Raul, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Raul, eu acho que a gente não poderia começar por outro tema, que é falar um pouco da nossa torcida nesse ano, né? A gente teve alguns números interessantes, a nossa base de associação cada vez mais sólida. O que é que você pode falar sobre isso? Sem dúvida, né? Foi um ano no qual a gente sentiu um apoio muito forte, incondicional da torcida, numa temporada de 80 jogos, né? É muita coisa. E tem que se destacar também a nossa média de público, que bateu quase 40 mil torcedores nos Jogos do Brasileirão, um número muito impressionante. Também tenho que destacar que chegamos no fim do ano com 76 mil sócios, torcedores, também um recorde para o clube. E, por fim, acho que foram inesquecíveis aquelas festas que a torcida preparou, no, quando do retorno para a Libertadores, né? Tudo muito marcante. Bom, Raul, falando sobre a parte administrativa do clube, que é sua principal parte de atuação aqui dentro do Esporte Clube Bahia SAF, a gente pode ter alguns números bem expressivos, né, ao final dessa temporada de 2025, ao final de todo esse ano dessa gestão junto ao grupo. Sem dúvida, a gente fecha 2025 com um número de receita que ultrapassa confortavelmente os 400 milhões de reais, se a gente considera negócios com jogadores. É um número muito significativo, uma taxa de crescimento de aproximadamente 40-45% sobre o ano anterior, que já tinha tido uma taxa de crescimento de 25%. Então a gente está com esta missão de crescer a receita do clube e nos aproximarmos cada vez mais dos maiores clubes do Brasil. Portanto, acho que a gente tem que comemorar esse crescimento de receita e também o trabalho contínuo de estruturação do clube, né? Nós continuamos a estruturar o clube, nós trouxemos mais executivos para áreas específicas, né? Tivemos renovações em finanças, trouxemos uma nova diretoria de recursos humanos, uma nova diretoria de infraestrutura que vai nos ajudar com as construções que vamos fazer. Então foi um ano muito significativo também nesse sentido. Para a gente não deixar de falar sobre futebol, que é o nosso carro-chefe, qual a sua avaliação desse ano? Que foi um ano de muitas novidades, alguns resgates importantes. Como é que você viu o ano do nosso futebol? Foi um ano também, sem dúvida, muito bom, muito significativo, né? Classificando pela segunda vez consecutiva para a Libertadores, coisa que eu entendo que não tinha acontecido ainda na história do clube. Também, obviamente, conquistar o Campeonato Baiano pela 51ª vez e a 5ª vez a Copa do Nordeste, se estabelecendo como o clube com maior hegemonia na região, muito significativo. Mas também a gente tem que destacar as mulheres de aço, né, que tiveram uma participação no Brasileirão feminino muito significativa, passando pela primeira vez para a segunda fase e chegaram à semifinal da Copa do Brasil, né, além dos inúmeros títulos que as equipes da base conseguiram. E destacar também a participação de nossos atletas na seleção sub-17, o Del, Juan Pablo e o Jampa, e na seleção principal tivemos 2 atletas, coisa que não acontecia desde 91, pelo que eu entendo, o Jean Lucas e o Juba, né? E tudo isso configura um cenário no qual o clube está sendo observado, né? Está sendo observado e por isso que nossos atletas estão começando a aparecer. Estar na seleção brasileira é o maior objetivo de qualquer jogador, né, no mundo e, portanto, para nós é um grande feito poder ter esses jogadores. Um dos grandes destaques, uma das notícias que mais chamou a atenção, a gente teve eventos interessantíssimos aqui na cidade durante o anúncio, que foi o anúncio do nosso CFA, que vai iniciar as suas obras. O que é que você pode falar e o que é que significa, né, a construção desse novo centro de treinamento, esse centro de formação que o clube vai passar a ter? Bom, o novo CFA, né, City Football Academy Bahia, é uma ferramenta de competitividade e de estratégia do clube, né? Ele vai nos permitir não somente maior produtividade nas equipes principais e de academia, mas também
cultivar talentos que talvez antes podiam fugir do entorno da Bahia do Nordeste. A gente vai ter agora um polo de atração para que esses talentos sejam cultivados aqui. Portanto, é muito mais do que um conjunto de infraestruturas, é mais uma vez uma ferramenta de competitividade e uma ferramenta estratégica. Eu não canso de falar que vai ser o maior e o melhor centro de treinamento da América do Sul, certo? E com um investimento de 300 milhões de reais, para os que temos acesso já às imagens, como ele vai ficar, é realmente muito impressionante. E a gente não para por aí, né? Esse centro de treinamento vai ficar pronto no final de 2027, início de 2028, mas a gente tem o centro de treinamento Evaristo de Macedo e esse ano, por exemplo, nós inauguramos o campo sintético lá para a base e o pulo de produtividade que houve foi significativo, porque como você pode usar esse campo sintético 24 horas por dia, 7 dias por semana praticamente, né, as categorias de base passaram a contar com muito mais espaço e muito mais agenda para treinar. Isso liberou os campos naturais, que melhoraram muito também, ao ponto da própria equipe profissional, às vezes, vir usar esses campos também. Então, infraestrutura para os próximos anos é muito importante e os investimentos estão já definidos e encaminhados. Bom, Raul, nesse ano o projeto de internacionalização da marca e projetos globais do Bahia avançou. O que é que você pode falar disso? Quais projetos que você destacaria desse ano? Sem dúvida, né? Esse ano tivemos o início da parceria com a Puma, né? Uma marca global que levou nossos uniformes também a um patamar internacional, certo? Nós continuamos com o Bahia Day em Manchester, que foi a terceira edição, certo? Que já está se tornando uma tradição que o primeiro jogo do Manchester City em casa da temporada coincide com o Bahia Day, Dia da Bahia em Manchester. E finalmente esse ano tivemos a collab da camisa Superman com o estúdio da Warner Brothers, né? Isso foi sinceramente um golaço do clube, da área de marketing, e impactou na América do Sul e na Europa. A gente recebeu muitos elogios. Mas a gente não somente olha para a globalização e para fora, olha para dentro também, e continuamos com o nosso projeto de interiorização, né? A Bahia é Bahia, que este ano contou com várias outras cidades, e além disso temos também um trabalho de nacionalização, né, com dias da Bahia e dias do Bahia em cidades do Brasil. Para não falar também da nossa última nova loja Conceito, que tem uma esquina do City, então eixo global, e toda a nossa herança e todos os produtos nacionais também. Bom, Raul, a gente tem uma série de novos projetos, mas nos últimos anos a gente continuou fortalecendo algumas características marcantes, né, do Bahia. A SAF continua investindo em algumas qualidades, né, alguns pontos mesmo que o clube já tinha anteriormente, como, por exemplo, a questão social, alguns projetos como Bora Bahia Meu Bairro. O que é que você pode falar sobre isso? Esse ano o tema de nossas campanhas foi Bahia de Todas as Artes, né? Onde a gente justamente quis ressaltar e homenagear toda a parte artística e cultural da Bahia. Mas tivemos certamente a expansão e continuação de nosso projeto querido, que é o Bora Bahia Meu Bairro, né? Recentemente estive na final dos trabalhos do Bora Bahia Meu Bairro na Copa Neoenergia aqui na Fonte Nova, e ver as crianças participarem, se esforçarem, e como eram as finais, né, serem campeões e receberem taças e prêmios, foi simplesmente espetacular, né? Se a gente toca a vida de uma criança, eu acho que a gente já pagou todo esse trabalho, e tinha muitas crianças muito felizes. Estavam Odélio e o Juan Pablo comemorando com todos eles, então é um projeto que a cada vez mais se fortalece. Mas também tivemos um convite para fazer uma parceria com a ONU sobre masculinidade positiva. Eu acho que foi uma honra o Bahia ser escolhido para essa parceria com a ONU, e no fim do ano também fizemos um trabalho para fortalecer os nossos laços com as obras sociais da Irmã Dulce. Então foi um ano muito rico, e por fim destacar também a última parceria
com a Afropunk, né, que é o maior festival de música negra no mundo. Todas essas iniciativas e parcerias procuram continuar esse legado que a SAF achou já no clube, né, e essa identidade cultural, essa adoção das causas às vezes mais difíceis. Como a gente falou desde o início, esse é um espírito, é uma presença que a gente quer continuar a manter e ampliar. Para finalizar, Raul, a gente está pertinho do aniversário, estamos num período, né, de fechamento de ciclos, início de outros, 95 anos do Bahia, agora dia 1º de janeiro. Qual a mensagem que você deixa nesse fim de ano para o torcedor tricolor? O clube caminha firmemente para os seus 95 anos e depois para o centenário, né? Então é uma honra e uma responsabilidade enorme para a SAF agora ser encarregados de cuidarmos desse legado, não é mesmo? A mensagem é de otimismo e a mensagem é de crescimento e de melhoria, né? A gente começou aqui no Brasil, depois no ano passado terminamos em 8º, este ano terminamos em 7º, a gente trabalha a cada dia para continuar a melhorar essa performance esportiva do clube e eu tenho muitas esperanças de que a gente vai continuar a melhorar. O Campeonato Brasileiro e os campeonatos nos quais a gente participa são difíceis, são muito intensos. Esse ano nós jogamos 80 jogos e eu entendo que o Bahia foi o time que mais jogou no mundo. Então, esses desafios nós temos que encarar com a mesma intensidade com a qual eles chegam, né? E, portanto, nós temos um planejamento que a gente sempre repete também há 10 anos. O ano que vem será o 3º ano da SAF, né? Então, nós ainda podemos dizer que estamos mais para o início do que para o médio e nós estamos atingindo os objetivos exatamente como a gente tinha planejado ou um pouco antes, talvez, né? Um pouco antecipadamente. Então, isso tudo me leva a passar uma mensagem de otimismo, não é? De expectativa. A gente só não pode tropeçar na própria velocidade, a gente tem que fazer as coisas com cadência, com calma, estruturando o clube, não podemos pular etapas, e isso é muito função da área de negócios e de quem vos fala, né? A gente tem que cuidar que essa velocidade certamente não seja menor da que é necessária, mas também da gente não pular etapas ou pular passos, porque cada área, cada passo tem que ser estruturado corretamente e com total dedicação para que os resultados venham ao longo do tempo.